Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. De nome Belly ou Billy é que deriva parcialmente a Billingsgate de Londres. Seu descendente, Avalark, era neto da filha de José de Arimateia, Ana, esposa de arquidruida Bram, o abençoado. A própria esposa de José também se chamava Ana, que significava graça. Como já discutimos anteriormente, Avalark era um título descrito e do mesmo modo o nome Beli também era titular, denotando um senhor soberano. Como tal, era repetido na dinastia, equivalente ao termo bíblico Heli, que seria avô paterno de Jesus. Outro descendente de Beli Mawar era o rei Lud, de onde o Ludgate de Londres recebeu o nome. Ele foi o progenitor das casas reais de Colchester, Silúria e Strathclyde, e sua família contava com importantes casamentos com a linhagem de Tiago ou José de Arimateia. Dentre os príncipes galeses na sucessão de Arimateia, surgiram os fundadores e governantes locais da Bretanha, em uma região dos francos que antes se chamava Armórica, que seria terra de frente para o mar. Outra muito antiga linhagem de Davi, progredindo por Ugnae-Mar, que seria mais ou menos no século IV a.C., mantinha o domínio da Irlanda como os grandes reis Ard-Ri de Tara. O neto do rei Lud, o poderoso Cymbeline, que seria o pai de Carataco, era o Pendragon da Grã-Bretanha continental durante a época em que Jesus ainda vivia. O Pendragon, ou o dragão chefe da ilha Pendraco Insularis, era o rei dos reis e guardião da ilha celta. O título não era dinástico. Os Pendragons eram nomeados dentre as castas real celta por um conselho druida de anciãos. Cymbeline governava as tribos belgas dos Catuvelaunis e Trinovantes, de sua sede em Colchester, o mais impressionante forte da região na Idade Média. Naquela ocasião, Colchester era chamado de Camulod, que seria romanizado como Camulodunum. Do termo celta Camulod, que significa luz curvada, esse povoamento fortificado se tornou mais tarde um modelo para uma corte de nome semelhante e de natureza também transiente, que seria Camelot, no romance arturiano. Ao norte dos domínios de Cymbeline, em Norfolk, o povo conhecido como Iceno era governado pelo rei Prasutago, cuja esposa era a famosa Boudica, que seria Boadicea. Ela conduziu a grande, porém mal sucedida revolta tribal contra o domínio romano a partir do século 60 d.C., usando seu famoso grito de batalha, Igivr Erbinbid, a verdade contra o mundo. Foi imediatamente em seguida que José de Arimateia veio da Gália para construir sua igreja em Glastonbury, a despeito do imperialismo romano. O conceito do dragão é, como no Pendragon, em termos de realeza, emerge diretamente do crocodilo sagrado, que seria o Messer, dos egípcios, e do Mus-Rus, da velha Mesopotâmia. Os faraós e os reis babilônios eram ungidos com gordura de crocodilo e assim obtinham a fortitude do Messer, de onde vem o termo hebraico Messias ou ungido. A imagem do intrépido Messer evoluiu até se tornar o dragão, que por sua vez tornou-se um emblema da realeza poderosa. Os romanos imperiais portavam um dragão purpúreo e em seu estandarte, e esse é o símbolo descrito em Apocalipse, quando Miguel enfrenta o dragão de 7 cabeças. Como já vimos o dragão nesse exemplo de Roma, na verdade era Roma.
conhecida historicamente como a Cidade dos Sete Reis, o número de reis governantes antes da formação da República. Após a retirada romana da Grã-Bretanha em 400 d.C., a liderança religiosa se reverteu para os chefes tribais. Um desses foi Vortigern de Powys, no país de Gales, cuja esposa era filha do ex-governador de Roma, Magno Máximo. Assumindo pleno controle de Powys até 418 d.C., Vortigern foi eleito Pendragon da ilha em 425 d.C. e usou muito bem o emblema do dragão, que subsequentemente se tornou o dragão vermelho de Gales. Nesta época, várias ramificações de reis tinham surgido nas linhagens de Arimateia de sua filha Ana e do marido dela, Bram, o abençoado. Entre os mais proeminentes desses reis locais estava Cúneda, o governante nortista de Manot, pelo estuário de Forth. Numa ramificação familiar paralela havia o sábio Coel Rem, o líder dos homens do norte, os Gwyvr e Goglet. Lembrando, com carinho nas rimas infantis, como o velho rei Cole, ele governou as regiões de Reged a partir de sua sede em Carlisle, Cúmbria, à fortaleza Camulot ao norte. Outro notável líder foi Ceretic, descendente do rei Lúcio. De sua sede em Dumbarton, ele governou as regiões de Clonsdale. Junto com Vortigern, esses três reis foram soberanos mais poderosos na Grã-Bretanha no século V. Foi das famílias deles que vieram também os santos celtas mais poderosos, e essas famílias ficaram definitivamente conhecidas como as Santas Famílias da Grã-Bretanha. Em meados do século V d.C., Cúneda e seus filhos conduziram seus exércitos até o norte do país de Gales para expulsar colonizadores irlandeses indesejáveis a pedido de Vortigern. Ao fazer isso, Cúneda fundou a Casa Real de Gwynedd, na região litorânea galesa, a oeste de Powys. Os picos da Caledônia, no extremo norte, aproveitaram-se da ausência de Cúneda e iniciaram uma série de ataques na fronteira marcada pela muralha de Adriano. Um exército de mercenários germânicos jutos, liderados por Hengist e Horsa, foi imediatamente engajado para repelir os invasores, mas tendo cumprido esse encargo com sucesso, eles voltaram a atenção para o extremo sul e se apoderaram do reino de Kent. Outras tribos germânicas, os anglos e os saxões, subsequentemente invadiram a Europa. Os saxões tomaram o sul, desenvolvendo os reinos de Wessex, Essex, Middlesex e Sussex, enquanto os anglos ocuparam o resto da região desde o estuário de Severn até a muralha de Adriano, incluindo a Nortúmbria, Mércia e East Anglia. O conjunto ficou conhecido na Inglaterra como Terra dos Anglos, e os novos habitantes chamavam a Península Celta a oeste de Gales, ou Gales, em inglês Wales, derivado de Wales, que significa estrangeiro. Como a Irlanda era separada pelo mar da tempestuosa ilha britânica, ela se tornou o perfeito refúgio para monges e eruditos. Alguns dizem que Irland, ou seja, Irlanda, significa terra da paz, mas o antigo nome deriva mais diretamente de Earl Anhone, que seria o pai do rei Irial de Tara, que se casou com Tamara, filha do rei Zedequias de Judá, por volta de 586 anos antes de Cristo. Ele também era o nome da esposa Tuatha de Danann, do rei Seatur, que reinou nesta mesma época. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.